E eu gostava por vos fazer algumas questões para começar. A primeira é, o que é que para vocês é o botão pré-esforçado? Os barões. Podes falar, Henrique. Não, fala. Tá bom. Não, eu ia dizer que os barões incorporados no botão estão já pré-tensionados. São sujeitos a um pré-esforço para melhorar a resistência do botão. Do botão. O botão fica comprimido e quando for tracionar é preciso vencer essa força de compressão para começar a tracionar verdadeiramente. Portanto, a ideia é aplicar uma compressão inicial ao botão para que depois, quando ele é colocado em tração, uma vez que o botão resiste mal aos esforços de tração, ele tenha a capacidade de resistir a esses esforços de tração, eventualmente, ou preferencialmente sem fendilhar, e, portanto, dentro da sua gama de resistência. E então, quais são para vocês as principais vantagens do pré-esforço? O que é que nós ganhamos com a aplicação do pré-esforço? Reduzimos a flecha. Melhora o comportamento e a resistência. São coisas um bocado... Melhora o comportamento, em que aspecto é que melhora o comportamento? O que é melhorar o comportamento? Quando está sujeito a cargas, ou seja, num todo. Como é que é de explicar? Não é basicamente porque pode aguentar mais resistência, ou fica com mais resistente. Ou suporta mais cargas, por assim dizer. Não necessariamente. Em termos de ruptura, não necessariamente. Não, no sentido em que você consegue obter a mesma resistência, normalmente com armaduras ordinárias também. Portanto, ok. Não é diretamente esse o efeito que nós obtemos com o pré-esforço. Acaba por estar relacionado com isso, mas não dessa forma que você está a colocar a questão. O que é que nós podemos, de facto, então ganhar com a utilização do pré-esforço nas estruturas? Flechas reduzidas, em grandes vãos, por exemplo. Podemos reduzir a flecha, exatamente, é uma vantagem. Em primeiro lugar, porque o pré-esforço, em geral, tem o efeito de provocar uma espécie de uma contra-flecha na estrutura e, portanto, na verdade, a flecha em si não é reduzida, a deformação continua a ser semelhante, não é bem assim, mas vamos falar mais sobre isso, mas o que nós ganhamos é que, ao aplicar a contra-flecha, em relação ao nível dos apoios, a flecha depois fica mais pequena, no fundo. A flecha visível é mais pequena. A redução da flecha propriamente dita tem a ver com um outro efeito que o pré-esforço faz, que é o quê? Que é reduzir a fendilhação, ou evitar a fendilhação. E, portanto, ao reduzir ou evitar a fendilhação, faz com que a inércia da secção, no fundo, durante toda a vida, seja maior do que se fosse tão armada, em que a secção estaria, de certeza, fendilhada. Mais vantagens que possa ter. Permite uma construção modular, por norma, é utilizado em construção modular, se assim se puder dizer. Construção pré-fabricada. Sim. Pode, mas também podemos fazer isso com um botão armado, dependendo das situações, obviamente. Mas é muito usado na pré-fabricação, sim. E em termos do tamanho das secções, por exemplo? As secções são do mesmo tamanho que as de botão armado, podem ser mais pequenas, o que é que vocês acham? Pela lógica, devemos ter secções mais pequenas. Agora explicar porque é que as secções são mais pequenas. Isso já é mais para a frente. Não sei.
podemos reduzir as secções da secção, ou ao contrário, que é o quê? Para uma mesma secção ter um vão maior, não é? Portanto, aqui as vantagens principais, portanto, devem ser vãos maiores, diminuir o peso próprio para o mesmo vão, ou seja, reduzir a secção, melhorar o comportamento em serviço, quer em termos de formação, quer em termos de fendilhação, e esta é possivelmente uma das razões mais importantes da utilização do pré-esforço. Tão importante que nós invertemos um bocado a lógica do dimensionamento das secções, que é, no botão armado, por norma, o que nós fazemos é dimensionar a secção em estado limite último e depois vamos verificar se ela satisfaz as condições de serviço, a fendilhação e a deformação. Normalmente com o pré-esforço o processo é inverso, ou seja, nós dimensionamos o pré-esforço para as condições de serviço e depois vamos fazer uma verificação em estado limite último. E por outro lado, permite uma utilização mais racional dos botões e aços de alta resistência. Em geral, no pré-esforço utilizam-se botões de maior resistência, que no caso do botão armado não conduzem a ganhos nenhuns significativos, como vocês já devem ter feito algumas contas, mudar a classe de resistência do botão não reduz significativamente a área de aço, mas no caso do pré-esforço isso não é verdade, e também permite usar aços de muito elevada resistência, porque como vamos ver depois também, a resistência dos aços de pré-esforço é muito superior à dos aços de armadura ordinária. E temos aqui neste gráfico uma comparação entre uma viga de botão armado e uma viga de botão pré-esforçado, em que utilizamos, no caso do botão pré-esforçado, um cabo parabólico, conforme vocês veem aqui nesta imagem de cima, e no caso da viga de botão armado, a armadura, conforme está indicada nesta figura. E podemos ver por estes gráficos que ambas as vigas, quer a pré-esforçada, quer a de botão armado, foram dimensionadas para resistir à mesma carga de estado limite último. Portanto, a resistência final das duas na ruptura é exatamente a mesma. O que é que nós vemos, no entanto, quando olhamos para o gráfico azul corresponde ao botão pré-esforçado e comparamos com o gráfico verde correspondente ao botão armado? Vemos que, apesar de a carga última ser exatamente a mesma, nós temos uma diferença de comportamento muito grande entre o botão pré-esforçado e o botão armado. Quais são as diferenças principais que vocês veem nestes dois gráficos? O comportamento elástico é muito maior, superior, bastante. Que no caso do botão pré-esforçado nós temos um comportamento elástico muito maior, uma zona muito maior de comportamento elástico antes da fendilhação, não é? Enquanto no botão pré-esforçado a carga de fendilhação é este valor que está aqui indicado. No caso do botão armado, a carga de fendilhação é muito mais baixa. E, portanto, o que faz com que para as cargas de serviço, o botão pré-esforçado, em geral, está ainda em regime elástico, enquanto o botão armado já está em regime elástico não fendilhado, enquanto o botão armado está em regime elástico, mas já fendilhado. E, portanto, as deformações em serviço para o botão pré-esforçado e para o botão armado são substancialmente diferentes. Não só por este efeito que acabamos de falar de estar a secção não fendilhada no caso do botão pré-esforçado, mas também porque, conforme vemos aqui neste gráfico, na ordenada, na origem, a abscissa correspondente à carga inicial, devido à aplicação do pré-esforço, é uma contraflecha, ou seja, ela é negativa. E, portanto, nós temos, de facto, em serviço, um comportamento muito melhor do botão pré-esforçado. Primeiro, porque não está fendilhado, ou podemos dimensioná-lo para que não haja fendilhação, e depois porque temos também uma menor
flecha. Portanto, os ganhos são bastante grandes em termos de serviço. Como vemos, em termos de ruptura, nós podemos sempre dimensionar uma armadura ordinária para chegar à mesma carga de ruptura. Com áreas de aço diferentes, bem entendido, mas podemos sempre dimensionar para a mesma situação. Em serviço é que o comportamento é claramente diferente. Alguma questão que queiram colocar? Não? Não percebo. Temos aqui então alguns exemplos de estruturas pré-esforçadas, alguns exemplos mais típicos, pontes, não é? Talvez, e viadutos, talvez uma das principais aplicações do pré-esforço. O pré-esforço é obviamente uma tecnologia mais cara, porque envolve outro tipo de, para além das armaduras, envolve aparelhos de amarração, envolve bainhas, envolve tecnologia mais sofisticada, portanto é mais caro, e portanto só faz sentido normalmente quando temos soluções mais com vãos maiores ou que têm características de utilização particulares. Uma aplicação também que nós já falámos aqui, que é a questão da pré-fabricação. No caso dos viadutos, é muito usado em viadutos pré-fabricados. Normalmente são colocadas, conforme vocês veem aqui na imagem, estas vigas pré-esforçadas. Depois é que são colocados umas prelages entre estas várias vigas e depois é betonado o tabuleiro final. Portanto, a secção final é uma secção homogénea, mas é composta por várias fases. E isto é outra das características do pré-esforço, é que no pré-esforço, em geral, nós não temos uma fase única. Nós, na estrutura de botão armado, em geral, consideramos a estrutura como pronta, ou praticamente pronta. Nas estruturas de botão pré-esforçado, em geral, temos que considerar várias fases, por vários motivos, conforme depois vamos falar mais à frente. Aqui embaixo do lado direito tem também uma outra aplicação corrente do botão pré-esforçado, que é em depósitos pré-fabricados, pré-esforçados, em que, como vocês veem, tanto os depósitos são colocados, são construídos, pré-fabricados por placas verticais. Vêm estas coisinhas pretas aqui ao longo da parede do depósito. Isto são bainhas por onde vão passar os cabos de pré-esforço. Portanto, os elementos são colocados na vertical, são introduzidos os cabos de pré-esforço e depois o depósito é tensionado. E assim, dessa forma, garante-se que o depósito inicialmente fica totalmente comprimido e depois, quando é colocado o líquido, qualquer que ele seja lá dentro, as tensões que se criam não são suficientes para que o botão fendigue. Portanto, mantém o depósito sempre comprimido. Pode ser usado, conforme está aqui, para depósitos pré-fabricados, mas também para depósitos betonados in situ com aplicação posterior do pré-esforço. Então, estas são apenas algumas das aplicações possíveis para o botão pré-esforçado. Em teoria, pode-se usar para qualquer tipo de estrutura de betão. E existem vários sistemas de pré-esforço que têm, por um lado, a ver com a altura em que o pré-esforço é aplicado e, por outro lado, com o facto das armaduras estarem ou não aderentes ao betão. Portanto, temos basicamente, enfim, há sempre, quando fazemos uma categorização, fica sempre alguma coisa de fora. Estas são as três soluções mais utilizadas para o pré-esforço, mas há outras para além destas. Em primeiro lugar, temos o botão com armadura ativa pré-tracionada, ou seja, pré-esforço com aderência inicial, em que o pré-esforço, portanto, o tracionamento da armadura é feito utilizando apoios independentes do elemento estrutural e antes de aplicar o botão. Ou seja, nós aplicamos a tração aos cabos e depois é que aplicamos o botão que fica aderente a esses cabos.
Quando nós soltamos o cabo, a força que nós aplicamos ao cabo inicialmente de tração é depois aplicada como uma força de compressão ao botão. Uma outra solução é o botão com armadura ativa pós-tracionada, normalmente designado como pré-esforço com aderência posterior ou pós-tensão, em que o botão é pré-esforçado depois da secção betonada. Para isso, conforme vocês viram naquela imagem, são deixadas bainhas ao longo da peça, os cordões são passados dentro dessas bainhas e depois é injetada uma cauda para manter o aço aderente ao botão. Finalmente, temos também um sistema de pré-esforço com pós-tensão, mas sem aderência. Qual é a diferença em relação ao anterior? É que a peça é betonada, são deixados alguns desviadores ao longo da peça e depois são passados os cabos e são tracionados os cabos, mas os cabos ficam não aderentes ao botão. Este é um tipo de pré-esforço que se utiliza muito em pontes para permitir posteriormente a aplicação de pré-esforço caso seja necessário, ou porque a ponte mudou, aumentaram as cargas de utilização da ponte, por exemplo, e portanto são deixados alguns cabos de reserva, mas que não são tracionados para a aplicação posterior, ou para o caso, por exemplo, de haver um problema em algum dos cabos, de perderem o seu funcionamento e, portanto, se poder aplicar força de forma posterior. Este sistema tem a vantagem que, como os cabos são visíveis, ficam visíveis, é fácil de substituí-los posteriormente se houver algum problema ou de acrescentá-los numa fase posterior. E, portanto, não necessitamos de colocar estes cabos logo no início da obra. Se eles forem necessários, o cabo é colocado posteriormente e, portanto, permite poupar dinheiro na fase de construção. Vamos ver agora em mais detalhe os dois primeiros sistemas de que falámos. O pré-esforço com pré-tensão e o pré-esforço com pós-tensão. Portanto, começando pelo sistema com pré-tensão, portanto, a ideia é nós tracionarmos o cabo antes da peça estar betonada. Portanto, para isso acontecer, nós necessitamos, em geral, de umas cabeças de ancoragem grandes, não é? Porque nós estamos a tracionar o cabo, temos que fazer a lei de ação e reação. Para tracionarmos o cabo, temos que fazer a reação em algum sítio. Portanto, em geral, precisamos de umas mesas de betonagem com umas cabeças grandes, bastante resistentes. Aplicamos a força de tração e o cabo fica tracionado sem estar aplicado a mais nada. Portanto, a força de tração no cabo é aplicada a estas cabeças, a estes maciços de ancoragem na ponta. Posteriormente, a aplicação da pré-tensão é betonada, portanto, são colocadas as armaduras ordinárias, é betonada a peça, espera-se que o botão endureça e depois, quando o botão tem a resistência necessária, as amarrações do cabo são retiradas e o pré-esforço é então aplicado ao botão. Este sistema chama-se então sistema de pré-tensão. O pré e tensão tem a ver com o facto da tensão ser aplicada antes da betonagem da peça. Em geral, os cabos para esta situação são retilíneos, porque uma vez que estão tracionados é mais fácil aplicar quando os cabos são retilíneos. Existem, no entanto, sistemas, conforme vocês veem aqui em baixo, que permitem a utilização de cabos com variações ou com desvios angulares em alguns pontos. Estes sistemas são pouco utilizados normalmente, o sistema mais utilizado são estes dos cabos retos. Vocês conhecem com certeza as vigotas pré-fabricadas, que são talvez o exemplo mais simples e mais corrente desta utilização do botão pré-tensionado. É um sistema deste género. Normalmente, as mesas de betonagem são bastante compridas, têm cerca de 60 ou 100 metros de comprido, de forma a otimizar o processo de betonagem. São betonadas várias peças ao longo da mesa de betonagem.
nestes elementos, como a transmissão da força do cabo para o botão é feita apenas por aderência, na extremidade da peça, em que não há qualquer aderência entre o aço e o botão, a tensão é zero. E a tensão de tração no cabo vai aumentando à medida que as forças de aderência entre o cabo e o botão vão também aumentando. E, portanto, o diagrama de tensões no aço e no botão é aproximadamente este que vocês veem aqui em cima. A tensão vai aumentando ao longo do cabo ou do cordão de pré-esforço até atingir o seu valor máximo. Depois mantém-se constante, depois vamos ver que não é bem assim, mas enfim, em termos simplificados podemos admitir que sim, que se mantém constante. E, ao mesmo tempo que aumenta a tensão no aço, vai também aumentando a compressão no botão. Portanto, neste tipo de sistemas, o que acontece é que na zona de extremidade, nem a armadura nem o botão estão completamente sujeitos à máxima força de compressão no botão e de tração na armadura. Uma solução que por vezes ocorre nestas situações, porque imaginem, isto é o caso de um tirante, mas agora imaginem uma viga simplesmente apoiada em que nós aplicamos este sistema de tração, ou de pós-tensão, de pré-tensão, perdão. O que é que acontece? Acontece que se nós temos a viga simplesmente apoiada e quando nós aplicamos a força de pré-esforço, e isso é outro conceito que é importante vocês reterem, é que quando nós aplicamos o pré-esforço numa viga, o peso próprio é imediatamente mobilizado, porque a viga levanta devido ao pré-esforço e, portanto, quando nós aplicamos a força, o peso próprio fica imediatamente mobilizado. Apesar de a força ir crescendo de forma gradual, imaginem uma viga simplesmente apoiada, sujeita, portanto, ao peso próprio, ou seja, a momentos positivos. Devido ao pré-esforço, o pré-esforço tem que contrariar as forças que lá estão instaladas e, portanto, o pré-esforço que vai provocar são momentos negativos. Nas zonas do apoio, ou perto do apoio, o momento devido ao peso próprio é zero, ou muito pequeno. E o momento devido ao pré-esforço, apesar de mesmo na extremidade ser zero, cresce de forma muito mais rápida do que o momento devido ao peso próprio. Portanto, pode ser necessário, nos sistemas de pré-tensão, nós não aplicarmos, apesar do pré-esforço não ser zero na origem e crescer de forma gradual, mesmo assim pode crescer demasiado rápido. Portanto, pode ser necessário, em algumas situações, a introdução de bainhas junto aos cabos, de forma a eliminar a tensão no cabo. Ou seja, um cabo como este, que tem aqui uma bainha, numa zona inicial, faz com que este segundo cabo, a contar de cima, só comece a aplicar a força de pré-esforço a partir deste ponto. E o terceiro cabo só começa a partir deste ponto. E, portanto, a aplicação do pré-esforço é feita de forma mais gradual ao longo da viga. Isto é um sistema que é usado na pré-tensão de forma a, em algumas situações em que é necessário, reduzir a forma, apesar de tudo, demasiado brusca com que por vezes o pré-esforço é aplicado à secção. Temos aqui algumas fotografias aqui de uma mesa de betonagem, neste caso uma laje pi, ou seja, uma laje que tem a forma de um duplo T. Portanto, tem aqui a parte de cima, não é? Corresponde a esta parte aqui do T, e depois aqui as partes verticais, as almas do T. Vêm aqui os cordões de pré-esforço aplicados, e isto é a cabeça de amarração. E veem que a viga, ou a laje, isto é uma mesa de betonagem, mas são muitos metros de comprimento. Portanto, o que isto permite é betonar peças, imaginem, de 20 em 20 metros, tem cerca de, tipicamente, como vos disse, entre 60 a 100 metros, normalmente mais perto de 100 metros,
Portanto, imagina que a viga tinha 20 metros e permite betonar, por exemplo, 4 vigas, umas a seguir às outras todas ao mesmo tempo. Aqui vêm umas cabeças muito maiores, que corresponde a vigas I, que têm secções muito maiores, portanto, precisam de muito mais pré-esforço. Portanto, este sistema de amarração não é suficiente e, portanto, tem um sistema de amarração muito mais potente do que este que está aqui. E aqui o armazenamento destas lajes duplo T, em que é perfeitamente visível a contraflecha que as lajes têm devido à aplicação do pré-esforço. E daí que, como devido a esta contraflecha, quando nós aplicamos as cargas, é necessário primeiro eliminar esta contraflecha e depois é que a flecha se tem propriamente dito. Portanto, aqui é muito claro a existência de contraflechas nas vigas pré-esforçadas por pré-tensão. Os sistemas de pós-tensão. Pós-tensão quer dizer que a tensão é aplicada depois da betonagem. O processo, portanto, consiste em betonar a peça, deixando no seu interior uma bainha por onde vão passar as armaduras. Depois da peça estar endurecida e betonada, é passado o cordão de pré-esforço na bainha. Com a ajuda de macacos, este cordão é tracionado, pode ser tracionado de um lado ou dos dois lados, neste caso está tracionado dos dois lados. Portanto, o cabo é tracionado, é amarrado e depois é injetada uma calda de cimento de forma a garantir a aderência entre o cabo e o betão. Portanto, este é o procedimento de pós-tensão. Os cabos, temos aqui o caso de uma viga. Neste caso, deste lado direito, tínhamos uma chamada ancoragem passiva, ou seja, a amarração do cabo deste lado é feita diretamente no betão, e depois o cabo é passado ao longo da bainha e depois deste lado temos a chamada ancoragem ativa, onde de facto então aqui é aplicado o macaco para tracionar os cabos. Deixam-se os tubos de injetada a calda e deixam-se as purgas de forma a garantir que a calda ocupa toda o comprimento do cabo. Por isso deixam-se estas purgas, de forma a que quando a calda injetada começa a sair pelas purgas, nós sabemos que toda a bainha está cheia. Aqui algumas imagens dos macacos de aplicação do pré-esforço por pós-tensão. Aqui uma cabeça ativa, aqui com o tubo para injetar a calda na bainha. Estas espirais destinam-se a absorver as forças de compressão que surgem junto a estas cabeças, porque, como vocês sabem, quando nós aplicamos uma força de compressão, não é? Surgem, como a força se tende a dividir ao longo da peça, a espalhar pela peça, surgem forças de tração. Pronto, desculpem, nisto ao contrário. Para absorver parte destas forças de tração são colocados estas espirais que absorvem essas forças de tração que surgem aqui nas zonas de amarração devido à grande força de compressão que é aplicada de uma forma concentrada. Aqui vemos então as ancoragens passivas, em que cada um dos cordões é amarrado individualmente através destes dispositivos. Portanto, isto fica inserido dentro do betão e quando é betonado o cabo fica aderente deste lado.
Qual é a vantagem? É que, obviamente, que estas cabeças ou estas ancoragens passivas são muito mais baratas do que as ancoragens ativas. Nós usarmos duas ancoragens ativas, ou uma ativa e uma passiva, tem a ver com as perdas de pré-esforço, que é algo que vamos falar mais à frente e que depende do comprimento das peças, do nível de perdas, etc. Portanto, caso a caso, poderão ser utilizadas duas ancoragens ativas ou uma ativa e uma passiva, conforme o que for mais económico para aquela situação. E vemos aqui o caso de uma laje, em que uma laje pós-tensionada, neste caso é uma laje tipo fungiforme, em que vemos claramente o traçado das bainhas de pós-tensão antes da betonagem e vemos que as bainhas seguem claramente o diagrama de momentos fletores. Isto é uma regra que é válida para qualquer aplicação de pré-esforço, é que o traçado dos cabos deverá seguir, tanto quanto possível, o traçado dos diagramas de momentos fletores, normalmente para as cargas permanentes ou quase permanentes. Portanto, aqui vemos claramente o momento, o cabo mais baixo no vão, a subir máximo para os apoios e depois a voltar a descer para o vão e assim sucessivamente. Vemos também aqui a aplicação de umas bandas na direção dos pilares, que, como sabem, nas lajes fungiformes são as zonas mais solicitadas.